boa noite a todos. Este é o Roda Viva, o mais tradicional programa de debates da TV brasileira. Para o programa de hoje, convidamos os candidatos à vice-presidência das chapas mais bem situadas nas pesquisas eleitorais. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Os debatedores do nosso programa serão Cátia Abreu, candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes. Ana Amélia, candidata a vice na chapa de Geraldo Alckmin. Eduardo Jorge, candidato a vice na chapa de Marina Silva. Para questionar os debatedores, convidamos também a Clarissa Oliveira, editora do Broadcast Político do Grupo Estado. O Roda Viva vem abrindo o programa desde abril para que os candidatos mais bem situados nas pesquisas apresentem suas propostas e ideias. Acreditamos que assim estamos contribuindo para uma melhor decisão dos eleitores. Apesar da insistência, não aceitaram o nosso convite o general Hamilton Mourão, vice na chapa de Jair Bolsonaro, e Manuela Dávila, vice na chapa de Fernando Haddad. O general pediu em e-mail para os eleitores acessarem os canais oficiais de comunicação da chapa. Já a Manuela Dávila alegou problemas de agenda. Lamentamos, mas os eleitores ficarão sem conhecer melhor o pensamento dos dois candidatos a vice. Importante lembrar que dos 5 presidentes que tivemos depois do regime militar, 3 tiveram que passar o mando do país para seus vices. Esperamos que não seja o caso do próximo presidente, mas por esse e por outros motivos, vale conhecer melhor os vices. Ao longo do programa, somos supervisionados e caricaturados em tempo real pelo nosso Paulo Caruso, vice do Chico, ou é o Chico vice do Paulo, ou vice-versa. Um dos dois. Boa noite e obrigado vocês por estarem aqui e terem aceitado o nosso convite. Nós vamos começar dando um minutinho para vocês dizerem como vocês serão como vice-presidentes. Se vocês já conversaram com os candidatos a presidente, como vocês vão se situar? Vão ser ministros, vão ser mais ativos, menos ativos? Começando tradicionalmente pelo sentido horário com a Cátia Abreu. Muito obrigada, Ricardo Lessa, Clarissa Oliveira, Roda Viva, TV Cultura. É um prazer e uma alegria poder estar aqui, tendo essa oportunidade de conversar com os nossos eleitores, irmãos e irmãs do nosso grande Brasil. Quero dizer que serei uma vice que jamais aceitaria o meu candidato a presidente me proibir de vir a um debate como Bolsonaro proibiu o general Mourão de estar aqui, apesar de ser um capitão ordenando a um general. Ciro Gomes jamais faria isso comigo. E é com grande alegria que eu venho aqui debater. Nós esperamos que o Brasil possa ter dias muito melhores, que nós possamos unificar e pacificar esse grande Brasil, que já está cansado de direita, esquerda, de brigas, de coxinhas e mortadelas. Nós queremos focar naquilo que é mais importante para o Brasil, que é o emprego, a geração de emprego, riqueza, aumento da economia, aquecimento da nossa economia, debater e minimizar as diferenças sociais, os desajustes do nosso país. E eu tenho certeza que Ciro Gomes está preparado para esse desafio. Eduardo, por favor. Bem, eu e a Marina temos uma vantagem de ter uma identidade programática muito grande. É claro, em 100 pontos do programa, esse programa está aqui, 86 páginas, tem alguns 1, 2, 3 pontos que nós discordamos, é verdade. Mas essa identidade programática facilita muito, né? Não vai ser qualquer sacolejo do ônibus que vai nos levar a brigar e começar a querer entrar no jogo, quero jogar. E às vezes esses vices que estão entrando agora, entram no jogo e faz gol contra. Então, com isso, comigo isso e a Marina não tem chance de acontecer. Mas a Marina tem uma equipe extraordinária com ela. Tem o Eduardo Gianetti, que é um economista e é filósofo. É uma coisa incrível, né? Os economistas, às vezes, querem ser profeta, mas filósofo, eu acho que é o primeiro que eu conheço. Tem o Lara Rezende, que é um economista também, todo mundo sabe, um dos responsáveis para colocar a economia no Brasil no ritmo de crescimento. E tem o Paz de Barros, que é um dos responsáveis para elaborar o Bolsa Família. Então, ela tem uma equipe muito grande. E em relação a mim, se a Marina pedir para que eu faça um papel importantíssimo,
quer circular o Brasil dia e noite, na Amazônia, no Nordeste, no Sul, ouvindo o que é que o povo fala, o que é que o povo deseja, o que é que o povo nos critica, né? Se ela me der esse papel de uma espécie de ouvidor permanente, trabalhando o tempo todo, eu ficaria muito feliz, eu ficaria já muito feliz em ajudar uma pessoa tão maravilhosa como essa, que tem um programa que conseguiu reunir os 2 partidos ambientalistas do Brasil, já foi uma coisa extraordinária, muito boa, e ao mesmo tempo ela tem um programa que equilibra o desenvolvimento, que todo mundo precisa, o país precisa, o trabalhador tem que levar o pão para sua casa, tem que construir sua casa, a busca da justiça social e o equilíbrio ambiental. Equilibra, não tem um predomínio de um desses sobre esse outro. Então isso é uma coisa muito boa e tudo isso numa moldura de cultura de paz e democracia. Portanto, é uma joia. Se o povo nos apoiar, tenho certeza que ela fará sucesso nos próximos 4 anos. Obrigado, Eduardo. Ana Amélia. Obrigada, Ricardo Lessa, obrigada, Clarissa, obrigada, TV Cultura, a este programa Roda Viva, que traz um debate sobre as eleições. É uma alegria estar com a Cátia Abreu, aqui o Eduardo Jorge, como candidatos a vice, que tem comparecido a este debate aberto que a população e o eleitor e a eleitora precisam conhecer e saber o que pensam os candidatos que nós estamos juntos e apoiando. Certamente, Ricardo, não serei uma vice decorativa, mas serei uma vice com total lealdade ao presidente Geraldo Alckmin. Já conversamos muito a respeito dessas questões e da corresponsabilidade no gerenciamento das crises, também no acompanhamento, no diálogo com o Congresso Nacional. Nenhum presidente da República, no regime democrático que nós estamos vivendo, pode prescindir de um relacionamento muito harmonioso com o Congresso Nacional e muito respeitoso com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, melhor dizendo, nesse momento de tensão que o Brasil está vivendo. Então, esse equilíbrio dos poderes será fundamental e o vice tem um pouco essa posição de aferimento e de trânsito com os demais poderes para auxiliá-lo nesta missão. E nesse momento que nós aqui estamos, no início de outubro, no Outubro Rosa, nós estamos diante de um desafio. Milhares de brasileiros, neste momento que nós estamos conversando aqui, estão batendo a porta de um hospital e não estão encontrando vagas para os seus filhos, para os seus parentes, exatamente porque a saúde hoje é mais do que corrupção, mais do que educação, mais do que violência, do que segurança pública, é a principal dor de cabeça dos brasileiros e das brasileiras, junto com o desemprego, que é uma outra chaga social que nós estamos dispostos a construir um programa que vai transformar o Brasil num verdadeiro canteiro de obras, retomando obras que estão paradas há muito tempo. Obrigado, Ana Amélia. A gente agora vai abrir para uma pergunta da Clarice para vocês todos. A gente vai ter mais ou menos uns 4 minutos para vocês responderem, tá bom? Vamos... 4 minutos? 4 minutos. Ok. Tá? A mesma pergunta. Eu pedia para a Clarice começar, a gente começar com essa ordem. Tá. Não tem um cronômetro. Não, pode. Eu fico um pouco preocupada com o tempo e... Eu estou medindo aqui com... Não vou roubar o tempo de ninguém. Não, eu fico com medo de ultrapassar. Eu te aviso com 30 segundos. Ótimo, obrigada. Tá bom? Não posso usar uma cota de homem, não, e falar primeiro? Como é que é? Uma cota de homem. Não, senhor. Não, senhor. Hoje ele Você tá em minoria. fica aí, ela vai conversar Ele com a Ana Amélia, agora no sentido anti-horário. Boa noite, candidatos. Obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de aproveitar as últimas pesquisas de opinião que estão aí mostrando uma muito provável polarização entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Vocês três aqui representam as candidaturas que poderiam ter formado uma terceira via. Ou seja, a sensação que fica é que um terceiro candidato que poderia ter avançado mais até essa etapa da disputa ficou fragmentado entre vocês três e os candidatos a presidente endossados por vocês. A pergunta que eu faço para vocês é, e agora? O que fazer a tão poucos dias da eleição para tentar, de alguma forma, mexer nesse quadro, para que a gente não termine numa eleição totalmente polarizada, com todas as outras alternativas fora do jogo? Olha, Clarice, essa questão recorrente é a questão mais angustiante para todos os brasileiros neste momento. Há uma indefinição grande, há um número de um percentual elevadíssimo de eleitores que ainda estão indefinidos, especialmente entre mulheres. E candidaturas que estão, como você disse, polarizadas e que nenhuma delas representa a solução para o Brasil.
Não representam porque são riscos para o Brasil. Risco à institucionalidade, riscos a uma construção de um projeto que não vai dar certo, riscos de você tornar o Brasil uma Venezuela, para fazer mais fácil. Aí vai ser mais complicado. Tornar o Brasil uma Venezuela, isso aí. Ninguém quer essa radicalização a um lado, ou tornar o Brasil um país mais fechado, um país mais intolerante do que nós já estamos vivendo hoje. Então, não é a solução adequada. A busca do centro, a busca do voto útil nesse momento, Clarice, talvez seja o exercício melhor para você fazer. Como você pode chegar a isso? Além do convencimento, que não se consegue de uma hora para outra, mas tentar conversar com seus grupos, com as pessoas que você pode influenciar, e também buscar aquela, digamos, aquela reflexão do eleitorado que hoje está perturbado com o que pode acontecer nesse país tão grande, com tantas oportunidades, com tantas carências, com tantos desafios pela frente. A crise que nós temos a partir de 2019 vai exigir um presidente com muito equilíbrio, com muito senso de administração, com muita competência, especialmente porque vai ser um ano muito difícil. Nós estamos crescendo muito pouco, quase crescendo abaixo das necessidades que temos, e tendo uma situação interna dessa divisão que vai se acirrar ainda mais. A divisão entre nós e eles, o ódio, a intolerância e a busca disso de um centro, de um presidente que, como o Geraldo Alckmin, tem essa capacidade, até pelo próprio jeito de ser, do diálogo, do respeito às diferenças religiosas, às diferenças raciais, às diferenças de gênero, às diferenças políticas, as diferenças todas que nós estamos hoje vivendo no Brasil, que não podem ser acirradas. O acirramento que nós estamos vendo construído está levando a eu diria assim, a um caos que vai ser muito, muito problemático para todos nós. Por isso, a reflexão que se faz, chamar a atenção do eleitor, da eleitora, é a hora de pensar, olhar a ficha de cada candidato, olhar o que cada um está prometendo e tomar essa decisão pensando no futuro dos seus filhos, do futuro deste país, tão generoso quanto é o nosso. Então, é o único pedido e o apelo, a exortação que a gente pode fazer nesse momento ao eleitorado brasileiro. Eduardo. Ricardo e Clarissa, isso é o que me perguntam na rua toda hora, no ônibus, no metrô. Ei, Eduardo, e agora? O que você vai fazer? Como é que vai ser? Então, realmente, essa é a questão mais importante. Claro, não vamos discutir educação, saúde aqui, segurança, podemos discutir aqui, a gente tem 86 páginas de programa, mas essa questão, nesses próximos 6 dias, é a questão política essencial. Eu acho que a gente devia debater bastante isso. Eu, há um ano, eu tenho um Facebook meu artesanal, que eu lá administro, né, e que eu venho, não profetizando, porque eu gostaria que eu estivesse errado, que esse cenário que está aí agora, entre o candidato da extrema-direita e o candidato da extrema-esquerda, era o cenário que estava sendo tramado. E tramado por quem? Porque o Bolsonaro é obra do Lula. Vou repetir, o Bolsonaro é obra do Lula. E obra do Lula em que sentido? Primeiro, pelo naufrágio do Titanic Dilma Temer, que jogou o Brasil nessa que é a maior recessão e mais brutal causa de sofrimento de trabalhadores, de empresários, de comerciantes, e que cria um ambiente de desespero, um ambiente de tentar salvar, de pegar qualquer boia que apareça. Segundo, é resultado de 12 anos de naufrágio da ética de um partido que se colocavam como campeão da ética. E hoje tem 3 tesoureiros presos. Tem o número 1, o número 2 e o número 3 condenados. E terceiro, resultado de uma pregação diuturna do Lula, dividindo o país entre nós e eles. Nós, a turma dele, seriam os bons, os amigos do povo. E eles seriam os inimigos do povo, os traidores do país. E isso aí é um passo para o paredão. Veja, né? Quem é classificado dessa forma reage, se organiza e luta para sobreviver. E foi isso que aconteceu. A pregação dele criou o Bolsonaro e criou esse ressurgimento de uma direita agressiva no país, que nós pensávamos que tivesse sido coisa do passado. Portanto, essa questão, é preciso saber disso. Os dois se alimentam. Eles estão tramando há um ano esse segundo turno para obrigar a maioria do país que não os querem ser obrigado a escolher entre A e Z, entre extremos, que vão... Qual é a maior consequência? A maior consequência, a Ana Amélia falou um pouco sobre isso, é ter 4 anos de briga na rua. E toda a recuperação do naufrágio do Titanic, Dilma Temer, do PT e do PMDB,
se atrasar. E, portanto, mais sofrimento para o trabalhador, mais sofrimento para os empresários. Isso que vai acontecer se algum deles ganhar. E qualquer um deles vai acontecer isso, porque no outro dia vão estar na rua pedindo o impeachment do outro, brigando, comunista, fascista, esse incêndio que eles provocaram no país e vai se prorrogar por mais 4 anos. Assim, essa que é a questão, porque eles têm 25% aqui, 25% acolá. Eu queria até, se tivesse a oportunidade, analisar melhor o que é a composição desse 25% aqui e 25% aqui, porque são diferentes, não são uma coisa homogênea, mas isso pode ficar para depois. E tem 50% que não os querem, mas estão desorganizados, porque nós não tivemos prudência de organizar uma candidatura popular, uma candidatura de recuperação responsável dessa crise brutal que o PT, PMDB, Dilma e Temer nos jogaram, uma candidatura que tivesse ambientalmente responsabilidade. Não houve, não houve. E saíram divididos, a centro-esquerda, o centro, a centro-direita, saíram divididos, fazendo o jogo deles. Eles dão risada. Então, era isso que eles queriam. Bom, agora nós estamos a 6 dias da eleição. É possível ainda que esse espectro, que representa 50% do povo brasileiro, se entendam? É difícil. É muito difícil. Eu até acho desejável, mas acho muito difícil. Mas uma coisa eu tenho esperança, que o povo faça essa escolha. E que escolha nesse espectro, eu prefiro que escolha a minha, que eu acho que é a melhor, a minha candidata, mas que o povo faça essa escolha. Concluindo. E entre no jogo do segundo turno de volta, tirando ou o Bolsonaro ou o Haddad, que é o candidato terceirizado do Lula. Porque eu digo, se um de nós estiver lá no segundo turno, nós vamos ganhar. E eles sabem disso. E é por isso que eles querem a disputa entre eles, porque é a esperança maior do Bolsonaro e do Lula. Bolsonaro é cabo eleitoral do Lula, Eduardo, e Lula é cabo eleitoral do Bolsonaro. Concluindo, então, Kátia, por favor. Muito obrigada pela pergunta, e nós estamos vendo as pesquisas, agora por último, publicada inclusive no Estadão, Ipsos, 53% da população não concorda com esse duelo posto entre Bolsonaro e Haddad. E isso nos preocupa muito porque, sinceramente, eu não estou gostando do clima que estou vendo ao longo desta campanha. Primeiro, começamos um movimento de rua com muitas faixas organizadas, a volta da ditadura, a volta dos militares. Eram essas faixas que se viam nas ruas. De repente, Bolsonaro e um vice-militar, um capitão e um general, já pregando o golpe, não aceitando as eleições e o resultado delas, como se estivesse já antevendo e ameaçando o voto contrário. O próprio general Mourão prega o autogolpe, Bolsonaro apoia a tortura e apoia o fechamento do Congresso Nacional. Pode parecer muito bonito fechar o Congresso Nacional num momento em que a população está muito contrariada com a política brasileira, mas nós sabemos o que isso significa para o futuro. Nós passamos por 20 anos de uma ditadura com tortura, prisões, sem direito à imprensa, com total limitação, e sofremos muitas mortes foram trazidas para o país a bem de um combate à corrupção e que durou 20 anos. Então, eu não estou gostando. A partir do momento que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Toffoli, com todo respeito à Corte Brasileira, leva para o seu gabinete, há 20 dias atrás, o vice-ministro da Defesa, auxiliar em primeira mão do general Vilas Boas, eu não me senti tranquila, eu não gostei desta simbologia. Talvez o ministro Toffoli possa dizer, mas quem é você, Cátia Abreu, para gostar ou não? Eu sou uma cidadã brasileira, mãe, avó, com título de eleitor e tenho o direito de dizer o que quiser, principalmente como senadora. E principalmente porque, ministro Toffoli, quando o senhor foi sabatinado ao Senado, eu era oposição total a quem ele indicou, que era o presidente Lula. E eu fui a primeira a abrir campanha a seu favor, porque acreditava no senhor. Então, o senhor traz um general para o seu gabinete e hoje diz que o golpe militar de 64 não foi um golpe, e sim um movimento. Eu queria saber que movimento é esse. É um movimento de balé Bolshoi? Que tipo de movimento é esse? É um movimento cultural, aonde trouxe torturas, aonde trouxe mortes, aonde trouxe exílio, 20 anos de silêncio da imprensa nacional? Cassações, né? Não gostei. Eu não gostei como cidadã e fiquei escandalizada, porque nessa hora a Corte Suprema do país, que nós tanto amamos
amamos e admiramos como uma instituição poderosa deste país, nós esperamos, neste momento, no mínimo, o equilíbrio e o silêncio entre uma eleição tão acirrada como nós estamos vivendo hoje. Então, para concluir, amigos do meu Brasil, e de forma muito especial ao povo do meu Tocantins, eu nasci em 62, no golpe militar eu tinha 2 anos de idade, mas graças a Deus eu gosto de ler, eu gosto de estudar e sei o que as pessoas fizeram durante esse período e quanto isso tudo foi ruim para o Brasil. O PT está brincando à beira do abismo, e o PT não aprendeu que ganhar uma eleição não significa levar. Dilma ganhou e não levou. Nós estamos com o maior líder popular do país preso, de Curitiba dando a orientação ao candidato do PT, e eu não tenho nenhum temor em dizer que eu tenho medo dos extremos. Eu tenho medo de uma ditadura de direita, Pinochet, 30. E tenho medo de uma ditadura de esquerda, Hugo Chávez. As duas são abomináveis, podem destruir a economia, podem destruir todos os ganhos sociais que nós tivemos até agora e pode tirar o Brasil de uma colocação ainda inferior, porque nós podemos ser melhores do que isso. 8ª economia do mundo. Nós queremos gerar emprego, nós queremos pacificar o país. E Ciro Gomes é a pessoa que está em condições de dialogar com a extrema-direita, com a extrema-esquerda, porque não tem nenhuma intenção ou ato ou experiência ditatorial, é um homem equilibrado, que conhece de economia, corrupção zero e tem condições de dialogar com todos os lados para que a gente não possa quebrar a democracia deste país. Obrigado, Ricardo, Kátia. Você falou que a gente podia fazer uma conversa. Sim, a gente vai agora para o próximo bloco, vocês podem fazer questões entre vocês. A gente vai agora para um rápido intervalo, voltamos em instantes com o debate entre os candidatos à vice-presidência. Lembramos que, embora convidados insistentemente, general Hamilton Mourão, vice de Jair Bolsonaro, e Manuela Dávila, vice de Fernando Haddad, não quiseram participar. Até já. Estamos de volta ao vivo com o debate entre os candidatos à vice-presidência dos candidatos mais bem cotados nas pesquisas de opinião. Agora os candidatos vão fazer perguntas entre si. Vamos começar com a Ana Amélia. Na verdade, Ricardo e Clarissa, eu fiquei muito impressionada com a posição do Eduardo Jorge. Primeiro, porque ele faz uma radiografia e, talvez como médico, um diagnóstico preciso da gênese Lula nesse processo. Primeiro, lembrar que o Eduardo Jorge foi um dos fundadores do PT, foi deputado estadual e foi deputado federal. Ele conhece 4 vezes. Ele conhece profundamente o método e a forma de atuar. Então, ele não é só o Bolsonaro que é cria do Lula, é também o Haddad, que é a marionete, é o poste do Lula nessa eleição. Então, ele está comandando de uma prisão em Curitiba, tudo. Mais do que isso, o que assusta também, e eu queria mais essa profundidade, aprofundamento do que o Eduardo Jorge conhece, é que o José Dirceu está fazendo declarações assustadoras, reduzir e mitigar o poder da Suprema Corte do país. Não se toma o poder pela eleição, toma-se pela força, pelo que você pode traduzir do que ele declara. A delação do Palocci sobre os processos e a forma de assumir o poder, de ter enganado a população brasileira, eu não votei nunca no PT, mas eu tive a crença de que Lula faria um sistema novo de política com ética e com responsabilidade e comprometimento programático e ideológico. Tanto que ele expulsou, na primeira reforma que fez da Previdência Social no governo dele, expulsou por infidelidade partidária a Heloísa Helena, a Luciana Genro e o Babá, que eram deputados, porque foram contrários à reforma da Previdência que ele fez quando assumiu. Então, eu queria que o Eduardo Jorge, com esse conhecimento, e talvez
se o PT tivesse feito a autocrítica que você agora mostrou, eu diria, os podres que existem dentro dessa seita, né, que você pode ter, o que nos espera nesse caso de uma posição de favoritismo que seja o candidato escolhido pelo Lula? Bom, eu ainda não desisti. Nós ainda podemos botar água nesse chopp que os dois prepararam, né? É muito... Você acha que tem tempo ainda? Juntos, talvez, né? Porque divididos fica difícil, né? Exato. Como está dizendo, eu ainda não desisti dessa... São 6 dias, uma eleição como essa, é uma eternidade. Não podemos desistir do Brasil, né? É uma eternidade, né? Então nós vamos ter muitas placas tectônicas se movendo no eleitorado. E o eleitorado brasileiro, com a jovem democracia, tem aprendido a votar. Então, veja, Ana Amélia, eu acho sim que há um núcleo, vamos dizer assim, duro, autoritário, tanto do lado como do outro. Eu não seria injusto, né, se eu dissesse que todos os 25% que hoje estão aderindo ao Bolsonaro e os 25% que estão aderindo, cerca, né, e ao candidato terceirizado do Lula, seriam pessoas que aceitam a ditadura, que são hostis à democracia. Eu acho que a gente não faria essa injustiça com esse eleitorado, essas pessoas que estão dando esses 25 e 25 aqui. Mas tem um núcleo duro que realmente é autoritário, tanto no Bolsonaro, tanto no Bolsonaro quanto do lado do candidato terceirizado do Lula. Isso realmente é um perigo para a democracia, né? E por isso que eu e a Marina estamos lutando tanto para que a voz da razão apareça nessa barulheira, porque nesse ambiente do naufrágio do Titanic Dilma Temer e as dificuldades que o povo está passando, né, se a gritaria aqui da raiva, do ódio, do antipetismo de um lado, do antibolsonarismo feroz do outro, e jogando boias, vai poder pegar o eleitorado como se fossem mágicos de circo de lona de periferia que vão resolver essa crise que a Dilma e o Temer provocaram da noite para o dia. Vejam que é uma composição difícil de você romper. Mas realmente nós precisamos fazer isso. Agora, eu também não acredito, né, que esses dois, se tivermos essa infelicidade de vencer o candidato terceirizado do Lula ou o Bolsonaro, o Brasil vai entrar numa ditadura. Porque eu acho que a democracia brasileira está se firmando e há resiliência suficiente, há resistência democrática suficiente para impedir que esses projetos autoritários que existem nesses núcleos duros se imponham. O Brasil não é uma Venezuela. O Brasil é um país muito mais complexo, com uma sociedade civil muito mais forte, instalada, diferenciada. Portanto, eu acho que a infelicidade de uma vitória desse tipo é ter mais 4 anos de atraso na superação do naufrágio do Titanic Dilma Temer. Esse é o grande prejuízo para a classe trabalhadora, para os empresários, para os comerciantes, para os trabalhadores, para os estudantes, para a dona de casa. Agora, eu acho que, se isso acontecer, nós vamos ter condição de resistir, a democracia vai continuar a existir, e daqui a 4 anos nós vamos voltar a disputar outra vez. Bom, esse é o risco da democracia, Ana Amélia, que nós vivemos. Em toda democracia consolidada, estável na Europa, existe uma extrema esquerda e uma extrema direita. Só que lá, geralmente, é 5% aqui, 5% aqui lá. Nós temos 25% de aderência. Agora, insisto, né? Eu não considero que todo o eleitorado do Bolsonaro e todo o eleitorado que está junto com o candidato terceirizado do Lula sejam pessoas autoritárias nem tolerantes com a ditadura. Eu não faria essa injustiça. Portanto, esse diálogo é possível sim. Esse diálogo é possível sim. Nós estamos aqui com 3 candidaturas, o Ciro, o Alckmin e a nossa da Marina, que são os 3 que têm chance de chegar nesse segundo turno e vencer a eleição. Porque se um desses 3 chegarem, eles vencerão. Agora, o povo vai ter essa sensatez de fazer esse movimento por conta própria? Espero que sim. Na verdade, Ricardo, eu não culpo os eleitores porque são pessoas que estão desesperadas por alguns motivos. E eu me alio a essas pessoas. Não são pessoas que têm o sangue ou o DNA ditatorial. Não. Uma parte das pessoas que estão atrás de volta de conceitos familiares
que acham que estão sendo vulneráveis ou enfraquecidos, os conceitos familiares em que o Brasil se formou. Muitas pessoas que já estão cansadas da pobreza, da miséria e da corrupção. As pessoas se sentem feridas e não atendidas por conta da roubalheira que o país se encontra. E temos uma parte desse eleitor que também está apavorado com a segurança pública na Amélia, que tem gente morando no 20º andar de um prédio e ainda está com medo da segurança pública. Imagine quem mora no térreo, numa casa, numa favela, num bairro afastado, onde sequer tem um posto de polícia. Então, as pessoas estão vivendo e a gente tem que compreender. Eu, modestamente, formei em psicologia e eu adorei o meu curso porque eu adoro tentar compreender o comportamento humano. Então, as pessoas no Brasil estão descrentes, desesperadas, umas com os filhos perdidos para drogas, outras mães com medo de perder os filhos para droga, crianças pequenas na primeira infância convivendo com um tiro voando para todo lado. Então, as pessoas estão apavoradas e podem se agarrar em qualquer âncora com uma compreensão não tão clara do que está acontecendo. E eu quero dizer, Eduardo Jorge, que... Boia, Kátia. Âncora vai para o fundo. A democracia... Como é que é? É boia e não âncora, porque a âncora vai para o fundo mesmo. Mas é exatamente isso que estão fazendo. Estão se apegando a uma âncora e indo para o fundo do mar. Não é uma boia. A boia são outros candidatos que são boia. Eu acho que esses dois extremos são âncoras que estão levando o Brasil e podem levar o Brasil para o fundo do mar. Não, porque então, tem gente que promete boia e é âncora. Você quer falar? Não, porque tem gente que promete, joga boia, então, mas na verdade é âncora que afunda. Né? Eu acho, na verdade, e discordo do vice Eduardo Jorge, que nós estamos com um risco, sim. A democracia é como uma flor. Ela é linda, ela é perfumada, mas ela precisa de muito cuidado. Qualquer excesso de água, falta d'água, excesso de chuva, excesso de sol, pode matar essa flor e todo o jardim. Então, democracia não se descuida dela. Eu não estou gostando desse cheiro no ar. Os dois candidatos extremos estão falando de reformar a Constituição. Eu não digo que a Constituição não possa ser atualizada, modernizada, tudo isso é passível. Só a Bíblia, para mim, que não pode ser mudada. Outras leis todas estão passíveis de ser mudadas. Agora, num momento como esse, de acirramento, de conflito, um dizer que quer fazer uma Constituinte agora, o outro dizer que quer fazer uma Constituinte com notáveis, sem escolha da população. E não querem que eu tenha medo dessa flor murchar, dessa flor morrer e sobrar só os espinhos? 20, 30 anos de ditadura, 20, 30 anos da economia em frangalhos, de desemprego, dos nossos projetos sociais, dos avanços sociais que o Brasil conquistou, jogados ao lixo? Não, eu tenho muito medo, sim, e não sou uma pessoa pessimista, ao contrário. Eu sou conhecida em todo o meio político e nos meus amigos, na minha família, como pessoa extremamente otimista. Então, eu quero aqui apenas colocar o meu sentimento de mãe, mulher, a pouca experiência que tenho, com 56 anos de idade, já vi muita coisa na minha vida e eu estou preocupada, sim, com esse extremismo e de colocar em risco a democracia brasileira, que custou sangue e suor de muita gente. Agora, senadora, a senhora fala nos extremos, a gente ouve também os outros candidatos apontando uma série de falhas no posicionamento dos outros candidatos, mas a gente sabe que, passada a eleição, começa uma série de negociações para ver a composição do novo governo. Eu tranquilamente conseguiria imaginar a senhora, talvez, ministra do Fernando Haddad, a senhora foi ministra do governo Dilma, ou a senadora Ana Amélia, ministra de um governo Jair Bolsonaro, talvez, não sei. Ou o Eduardo Jorge. Do Alckmin, eu serei ministra do Alckmin. Eventualmente, no caso de uma derrota. E aí a gente entra sempre naquela velha discussão sobre... Você não vê o que chama o senhor pode ser ministro do governo Haddad também, tranquilamente. Eu sou um caso perdido, né? Tranquilamente. Eu peço permissão para responder. Mas eu acho que é importante, assim, há muitas críticas em tempo de eleição. E acho ela muito apropriada e é o costume brasileiro. Eu quero só lembrar a todos que nos assistem nesse momento que eu me aproximei de Dilma muito antes de votar nela, no seu primeiro mandato.
e ela me convidou para ser ministra da Agricultura no seu primeiro mandato, quando ela, por algum motivo, sentiu algum tipo de confiança em mim e não quero fazer disso nenhuma coisa especial. E eu disse a ela, não foi uma nem duas, eu disse a ela mais de 3 vezes, presidente, eu não posso aceitar esse honroso cargo de ministra porque eu não votei na senhora, eu não apoiei a senhora e isso para mim seria constrangedor. Se no seu segundo mandato eu conseguir apoiá-la, tiver todas as condições, aí sim nós podemos pensar nesse assunto. Quando chegou a hora do impeachment, eu recebi sinalização direta de Michel Temer que se eu deixasse Dilma e o apoiasse, ele pode me desmentir que ele é presidente da República e se acha muita coisa, mas ele me garantiu que se eu deixasse Dilma, eu seria ministra, continuaria ministra do governo dele. E naquele momento não foi soberba, não foi nenhum tipo de convencimento. Era uma questão de princípio moral. Eu acreditava que aquela mulher era honesta, eu acredito na honestidade dela. Errou na economia, errou na política, mas não merecia ser crucificada por desonestidade. Então, naquele momento, eu recusei. Meu histórico, eu fiquei 8 anos com o Lula no auge da sua popularidade, e eu fiz oposição ferrenha. Eu fui a relatora que acabou com a CPMF no Senado. Então, para mim, ser governo ou ser oposição, não existe diferença do ponto de vista moral. Eu acho que as duas posições são importantes na democracia e eu me sinto honrada em qualquer uma das posições. Então, para mim, não existe essa agora, segundo turno, ficamos de fora, vamos negociar espaço em governo. Pelo amor de Deus, eu tenho 56 anos de idade e ser oposição a 2 projetos que eu não acredito, eu terei toda a tranquilidade em fazer oposição nos 4 anos de Senado que eu ainda tenho, caso isso viesse a acontecer. Mas eu tenho confiança que o Brasil vai dizer não aos extremos, vai dizer não a A e a B e vai dizer sim a C, ao equilíbrio de Ciro Gomes, a sua experiência e a sua honestidade. Quer falar, Ana Amélia? Eu estou surpresa que nós estamos vendo nesse embate, quando a Clarissa provoca o grupo dos vices aqui, que tem um diálogo respeitoso, tolerante, e nós gostaríamos muito que eu estou trabalhando intensamente para que o Alckmin chegue e vai chegar lá no segundo turno. Dizer que é surpreendente você olhar o cenário e imaginar que aqueles golpistas, na visão e na narrativa do PT, estão de braços dados, já agarrados, já nesse processo de... Então, serão os componentes do governo, porque vão precisar de apoios no segundo turno, o candidato do Lula, a isso. Então, os golpistas estão juntos, abraçados. Renan Calheiros, por exemplo, lá em Alagoas. Então, era de última hora, comandou o processo de impeachment, estará junto. E tantos outros nomes muito conhecidos nossos que ficaram marcados com o golpismo, que continua nessa narrativa dos golpistas. Então, a coerência sobre esse processo, sobre a identidade, é isso que deixa, eu acho, a população, é tudo farinha do mesmo saco. Então, essa visão e essa perspectiva de não saber separar as coisas. Eu penso que o mais correto é cada um defender suas posições, respeitosamente, evidentemente, trabalhar isso que a própria Kátia revelou agora, das condições que ela enxerga e vê, mas eu penso que são antagônicos, são absolutamente inaceitáveis essas coisas de conforme as conveniências, conforme os interesses individuais, não coletivos. E os riscos, sim, que há na institucionalização do país, lamentavelmente, mesmo que nós estejamos hoje com um processo institucional e democrático forte, consolidado, Estado de Direito, nós temos alguns riscos visíveis. O que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal, a briga entre ministros, as disputas de poder de ministros, o que pode haver de risco à Lava Jato, desse Congresso que chega, muitos dos quais estão envolvidos nessas operações e que chegam com a faca nos dentes e sangue no olho para acabar com a Lava Jato. A carta que a presidente do PT faz contra o juiz Sérgio Moro, na abertura, na quebra do sigilo do Palocci, é a reafirmação exatamente de que espere-se a tentativa de destruir aquilo que foi, no meu entendimento, a Lava Jato, um divisor de águas no país.
Porque primeiro, antes de Lava Jato, só pobres, negros, que não tinham bons advogados, iam para a cadeia. Pela primeira vez na história do país, você viu poderosos do lado a lado, empreiteiros, líderes políticos, o próprio ex-presidente da República na cadeia. Isso não me agrada, mas é a realidade. E isso tem um significado institucional para o país da maior relevância. O mundo inteiro acompanha esse processo. Você destruir esse ganho que a sociedade teve do ponto de vista da ética, da correção, de acabar, de mitigar com a corrupção que corrói o dinheiro. Está aí o dado da segurança pública da área de saúde. Saúde, o SUS está precisando muito de financiamento, mas hoje um levantamento feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro está mostrando que um dos descalabros do SUS está na má gestão e na corrupção do dinheiro público. Então, se você não ter esse passivo que está no país, que é da corrupção, o custo disso, e mais, mitigar, fragilizar uma operação como a Lava Jato ou fragilizar Ministério Público, Poder Judiciário, num processo de vindita, porque alguns líderes políticos estão envolvidos nela, realmente esse risco, me desculpe, mas esse risco nós estamos correndo seriamente. Ô, Ricardo, eu só queria completar o que a Ana Amélia disse com relação à saúde. Rapidinho, além da Eduardo. corrupção, eu quero lembrar que em 1980, Ana Amélia e Ricardo e Clarissa, em 1980, a União participava com 75% no dinheiro da saúde. Hoje ela participa com 43%. E os prefeitos, em 1980, participavam com 7% e hoje com 31%. Então, nós estamos vivendo o pior dos mundos, com uma distorção terrível no Pacto Federativo Brasileiro. Isso é um assunto que o Eduardo conhece bem, né? Que é a área dele. Esse é o nosso mestre. Ana Amélia já falou 2 vezes de saúde e não falei nenhuma, dá 2-0. Obrigada. Eu preciso falar, fazer um gol. Olha, Eduardo, eu cheguei no Congresso com uma caixa sendo a defensora da agricultura, acabei sendo a defensora da saúde, lido muito com saúde. Eu preciso falar alguma coisa disso, Ricardo. Por favor, né? Não, mas não vou falar agora, na próxima vez. Aproveita, eu queria falar sobre esse assunto da Kátia e da Ana Amélia, que a Clarissa insistiu. Porque, veja, há razão para a Clarissa dirigir essa pergunta à Kátia, né? Porque o assédio, vamos dizer assim, do candidato terceirizado do Lula ao nosso querido Ciro é grande e é visível, né? E o Ciro, por sua vez, andou muito próximozinho de Curitiba, né? Então, é preciso que a Kátia explique muito bem como é que vai ser esse segundo turno e esse infeliz governo do terceirizado do Lula, se ganhar, qual vai ser a postura. Em relação à Ana Amélia, a minha preocupação é que na sua coligação, Ana, e do nosso querido Geraldo Alckmin, sou muito amigo dele também, tanto do Ciro como do Alckmin, existem declarações assim, estapafúrdias. O vice-presidente do PSDB em Pernambuco declarou apoio ao Bolsonaro. Quando o governador da rede, da Marina, declarou apoio ao Bolsonaro, reuniu o comitê central da rede e expulsou o sujeito. E lá está lá o tal do Bruno, deputado, declarando apoio ao Bolsonaro já no primeiro turno. Enquanto o Ciro, o seu Ciro, que é o presidente do PP, está lá no Piauí, eu estive no Piauí agora, fazendo campanha aberta pelo Lula. Então, veja, né? Essas inseguranças existem. Agora, eu digo para vocês aqui com segurança, porque eu conheci a Marina muito tempo atrás, já na época do Partido dos Trabalhadores. Eu saí em 2003, viu? Então, até 2003, vocês podem me cobrar. De 2003 para cá, não. E essa jornada minha com a Marina foi muito extraordinária, conheci melhor ainda. E posso dizer para vocês, eleitores, se porventura tivermos essa infelicidade de ter uma vitória do Bolsonaro ou uma vitória do candidato terceirizado do Lula, nós garantimos, nós vamos ser oposição. Oposição democrática. E aí, observando as duas minhas queridas vices, eu não tenho dúvida que a democracia é o melhor regime, a democracia representativa é essa invenção liberal, a democracia veio da trajetória liberal, é o melhor sistema de gestão já conseguida pelo outro, mas é uma vida perigosa. A democracia realmente é movimentada, não é paz de cemitérios. É claro que existe possibilidade de retrocesso, eu sei disso. Por isso que existe um núcleo autoritário dos dois lados, perigosos. Mas o que eu estou colocando aqui é a minha confiança na democracia, na jovem democracia brasileira, que já é a terceira maior democracia do mundo. Só a Índia e os Estados Unidos são maiores democracias de população do que a nossa, que nós vamos resistir. Mencionou o Ciro. Nós queremos derrotá-los.
Nós queremos chegar no segundo turno e derrotá-los. Por isso Concluindo, Eduardo. Mas, se porventura acontecer isso, a Marina, eu, a Rede e o PV garantimos para você, seremos oposição, tanto ao Bolsonaro quanto ao candidato terceirizado do Lula. Kátia. Eu queria dizer ao vice-candidato da Marina, que também já foi secretário de Serra e de Kassab, na Prefeitura de São Paulo. Não é e pecado? que já esteve... É pecado isso? É minha vez de responder, se você me der licença. Não é bom cortar uma dama. Nós estamos em tempos de mulheres comando, hein? Não, o Ricardo falou que ele pode conversar à vontade aqui, não pode, Ricardo? Não. Pode ou não pode? Não, Mas ela tá falando. Eu estou conversando. Se eu posso, eu posso. Ou não posso. Se o Ricardo disser que eu não posso conversar, eu fico quieto. Vamos deixar a Kátia falar. Mas na sua hora certa. Eu ouvi você direitinho. Eu só quero dizer que você também, não estou dizendo que é um defeito, mas estou constatando que você foi secretário do Serra, foi secretário do Kassab, Marina Silva foi candidata pelo PV e depois se sentiu obrigada a sair do PV, eu até não sei porquê, e foi para o Rede. Né? E hoje você, depois dela ter abandonado o PV, ela agora chama o PV para ser o seu vice. Com relação ao Ciro Gomes, ele nunca escondeu que é amigo de anos do Lula, apoiou o Lula por 16 anos consecutivos e tentou convencer o Lula e o PT de que não era a hora deles agora. Nós acabamos de sair de um impeachment que deixou feridas abertas, que ainda não estão cicatrizadas. A Ana Amélia convive comigo no Senado Federal e sabe o quanto isso, a animosidade está terrível, e confesso que parlamentares dos dois lados ajudam a piorar essa animosidade que levou ao impeachment. Então nós temos 2 anos só do impeachment e o PT quer correr à beira do abismo e correr o risco de ganhar e não levar, como foi com Dilma. Uma mulher correta, séria e que sofreu toda essa desmoralização pública. Então... o Ciro não assediou o PT, ele apenas foi buscar e aceitaria o apoio, porque não era o momento, porque o Lula está detido em Curitiba, e ele está tentando colocar um candidato que vai repetir o que aconteceu com Dilma. Então, nós estamos indo pelo mesmo caminho. Dilma competente, uma pessoa séria, mas não tinha capacidade de gestão política no Congresso Nacional, de conviver com tudo isso e chegou ao impeachment. Não conseguiu unificar o país. E o Haddad, que já foi reprovado na Prefeitura de São Paulo, com 16%, o pior prefeito que São Paulo já teve, e o PT está insistindo em mais uma vez cometer esse erro e ir à beira do abismo. O Ciro avisou, mas nós chegaremos no segundo turno com certeza e nós estaremos aproveitando tudo de bom que a esquerda tiver e também a direita. Eduardo. Na democracia, a participação com partidos desiguais, mas que há diálogo, é uma coisa mais normal. Na Alemanha, o Partido Verde, por exemplo, já compôs com o governo da social-democracia, depois compôs com o governo dessa extraordinária liderança que é Angela Merkel, que é uma democracia cristã, uma senhora conservadora, mas uma liderança humanista extraordinária. Eu considero hoje a maior liderança no mundo, uma referência política. Então, isso não tem problema. Eu ter participado do governo com José Serra, com o PSDB, qual é o problema? É algum crime? O Partido Verde apoiou ele no segundo turno, havia uma identidade programática em relação à questão ambiental com o José Serra e com o PSDB, isso não tem nenhum problema. Agora, a questão que eu gostaria de ter clareza, Kátia, nossa querida senadora, é se você pode dizer com garantia que o Ciro e você serão oposição, ganhe o Bolsonaro ou ganhe o candidato terceirizado do Lula. É preciso, dá para dizer, Eduardo, dá para garantir isso? Kátia vai responder no próximo bloco, a gente vai para mais um ligeiro intervalo, voltamos já já com o debate entre candidatos a vice-presidente. Não saia daí, voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco do debate entre os candidatos a vice-presidente. Lembramos que, embora tenhamos insistido, os vices das chapas Jair Bolsonaro e Fernando Haddad preferiram não vir.
A gente vai continuar, a gente estava no outro bloco, o Eduardo Jorge perguntou se o PDT de Ciro Gomes será oposição ao próximo governo ou não, seja ele de qualquer candidato aí que não seja Ciro, se ele será mesmo oposição, como Eduardo disse que... Não, falei se for o Bolsonaro ou o candidato a Ciro. Né? Se for Haddad. conosco, não. É claro que ele vai trabalhar conosco. Pode vir junto, aí tudo bem. Tá certo. De responder a essa pergunta, eu poderia dirigir uma pergunta a ele, mas não quero polemizar, porque em que pese Marina e eu pensamos ideologicamente bastante diferente em vários campos, mas eu tenho respeito por ela, porque é mulher chegar aonde chegou. Então, não vou questionar de forma alguma o fato dela já ter apoiado Aécio Neves nas últimas eleições contra Dilma Rousseff. Mas eu quero dizer que Ciro não é próximo de Curitiba. Quem é próximo de Curitiba é o PR e o PSB, porque foi em Curitiba, junto com Lula, que desarticularam alianças que o Ciro poderia ter com o PSB para lhe arrancar tempo de televisão. Então, nós fomos solapados sorrateiramente pelo PT, trabalharam contra o Ciro ter tempo de televisão. Porque o PT está cansado de saber que Ciro Gomes tem ideias, tem propostas, tem consistência, é um homem de verdade, que já provou que é um grande gestor no estado do Ceará, na capital Fortaleza, no Ministério da Integração, no Ministério da Fazenda. Então sabe que Ciro para eles é um perigo se tiver a oportunidade de falar com as pessoas. Graças a Deus tem as redes sociais. Então, próximo de Curitiba, nós não estamos. Inclusive, trabalharam contra o Ciro Gomes em Curitiba. Clarice. Candidatos, a Operação Lava Jato e tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos anos deixou muito claro que existia uma distorção muito grande de como o setor empresarial era capaz e ainda é de influenciar o processo eleitoral, influenciar a política nacional. Todos vocês aqui já tiveram de alguma forma de responder publicamente a alguma alegação ou alguma acusação de favorecimento do setor produtivo. A senadora Cátia Abreu já foi questionada por se opor à lista negra do Ministério do Trabalho sobre trabalho escravo. O candidato Eduardo Jorge já teve que responder a acusações de recebimento de propina pelo licenciamento ambiental de um shopping. E a senadora Ana Amélia, por exemplo, apresentou um projeto de lei que regulamenta a pesquisa clínica no Brasil e foi acusada pelo próprio Conselho Nacional de Saúde de estar favorecendo a indústria farmacêutica. A pergunta que eu faço para vocês é relacionada à ação dessas empresas no Brasil, como barrar a interferência abusiva do poder econômico nas eleições e na política nacional e de que forma regulamentar aí o lobby e torná-lo, de certa forma, legítimo. Começando pela senadora Ana Amélia, que... A atitude do Conselho Nacional de Saúde foi ideológica e política. Quando eu fiz essa lei, foi pensando nos pacientes que estão com câncer e quem tem câncer tem pressa. É lamentável que a ideologia esteja prevalecendo sobre isso. Não tive ajuda de laboratórios na minha campanha eleitoral e que tivesse, teria sido legítimo, porque são empresas, a lei permitia isso, mas, lamentavelmente, essa lei teve o apoio de todos os pesquisadores brasileiros que trabalham com pesquisa clínica. Essa é talvez uma das minhas iniciativas mais importantes, junto com outra lei, que foi sancionada pela Dilma sem vetos, que obriga plano de saúde a pagar ao paciente cliente de plano de saúde que tenha o diagnóstico de câncer a quimioterapia oral. São medicamentos caros. Essa lei é minha. Venci várias barreiras de interessados que estavam, alguns até que haviam em 2010 financiado a minha campanha. E eu contrariei esses interesses dos planos de saúde. Quer dizer, contradiz tudo que o Conselho Nacional de Saúde, que deveria ter responsabilidade de cuidar primeiro da saúde dos brasileiros, de dar a esperança para quem está com câncer, de ter um tratamento que lhe prolongue a vida, que lhe prolongue a doença, a qualidade de vida, preocupado com isso. O que a ciência faz? Estamos aí diante de um médico, a ciência veio para ajudar as pessoas. Hoje já estão se falando em medicamentos biológicos, feitos não a partir de composições sintéticas, químicas, mas a partir de células de mamíferos. Então, muito mais ajustados, sem sequelas. E aí o Conselho vem fazer uma acusação dessas, eu diria assim, de uma falta de fundamento e até de má fé,
porque a minha intenção foi aplaudida pelos pesquisadores brasileiros que estão fugindo do Brasil pela burocracia excessiva que é registrar uma pesquisa clínica. E ela nasceu inspirada num paciente no interior do Rio Grande do Sul, que diagnosticado com câncer de pulmão muito grave, graças a ter entrado num grupo de pesquisa clínica, ele teve sobrevida de 5 anos. Você sabe o que é 5 anos mais na vida de uma pessoa que foi selada para morrer? Eduardo João, você sabe, você é médico, você está com um câncer grave de pulmão e você tem acesso à mais alta e mais moderna tecnologia de medicamentos, ninguém pode medir o que é isso, de ele poder ver a formatura da filha, que era o grande sonho dele. Eu acho isso uma indignidade de fazer isso, imaginar que você tome uma iniciativa dessa pensando nos pacientes e você imaginar que isso tem um interesse exclusivo. Jamais, porque entrei na política, ficha limpa, estou saindo do Senado como ficha limpa e aceitei serviço do Alckmin, porque ele também é ficha limpa e porque nós não somos apenas isso, ficha limpa, nós temos vida limpa. Por isso que eu não admito essa narrativa destruidora de gente que não faz nada pela saúde, só complica. Porque para registrar uma pesquisa clínica no Brasil é 1 ano e meio, às vezes até mais do que isso. Depois que eu entrei com a lei, eles começaram a agilizar. Tudo para atrapalhar o interesse do paciente. Essa era a minha maior preocupação. Então, por isso que eu não admito esse tipo de aliança. Não sua. Sua pergunta foi perfeita. Te agradeço muito, Clarice. Foi maravilhosa a pergunta para poder desmascarar quem está trabalhando contra o interesse do paciente. O Conselho, de fato, fez essas colocações sobre o seu projeto. Né? Aliás, fui premiada pela Fundação Otávio Frias Filho, recebi um prêmio de R$16 mil, que repassei ao Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre por causa desse meu projeto da pesquisa clínica. Imagina o significado científico para os pacientes, para os médicos que pesquisam, para a ciência brasileira, para a indústria brasileira também. Eduardo, a saúde está te procurando. Não, mas eu tenho que responder a Clarissa. Bom, mas fala um pouquinho da saúde, pelo amor de Deus. Vou falar primeiro da minha saúde na política. Porque realmente a Clarissa falou que eu fui, em um determinado momento, fui acusado dessa uma pessoa que até hoje nunca apareceu, que a Secretaria teria recebido propinas por um licenciamento. Clarissa, isso foi na véspera, eu estava para ser, provavelmente pelo PV, o vice-prefeito da candidatura de José Serra. Fogo amigo. Isso veio dentro do próprio governo, dentro dos próprios partidos, para me destruir a possibilidade de eu ser candidato a vice. Eu me ofereci para a Câmara, fui na Câmara, fiz uma exposição para todos os vereadores sobre aquele licenciamento específico. Fui voluntariamente na Corregedoria da Prefeitura, dei um longuíssimo depoimento mostrando tudo em relação a isso. E sabe o que aconteceu com essa acusação? Você sabe? Até onde eu sei, ela está caminhando. Não, nada. Foi arquivada. Não foi nem aberta. Eu nem fui ouvido. A tal testemunha nunca apareceu. Foi encerrado. Arquivado, encerrado e soterrado, mas cumpriu o papel que era impedir que eu fosse candidato a vice José Serra. A senhora sabe como é que é isso na política, né? A gente está sujeito a isso. Eu, Clarissa, fui secretário do Meio Ambiente 8 anos. 8. Eu provavelmente assinei mais de 20 mil licenças. Licenças pequenas, médias, grandes, super grandes, do Rodanel, de todas as obras do metrô. Veja o que é isso. Cada licença dessa é um julgamento. Que às vezes a pessoa fica satisfeita, a outra não fica, vai na justiça, contesta, na democracia. Eu tenho que atender e responder às acusações, né? Porque cada licença dessa é um julgamento que contraria interesses, muitas vezes. Nem essa foi a única que você lembrou, porque provavelmente é a única que existe, e não deu em nada, porque o objetivo dele era impedir que eu fosse vice José Serra naquela eleição. Eu fui secretário de Saúde 2 vezes em São Paulo. Secretário de Saúde de São Paulo, Clarissa, faz licitações 10, 20 por dia. São 80 mil trabalhadores conosco, 100 mil agora. Você imagina, Amélia, o que é você ser o secretário de saúde de uma cidade de São Paulo e assinar e ser responsável por 10, 20 licitações por dia. Tem alguma acusação em relação a mim em relação a isso? Zero. Eu sou o que eu era lá a primeira vez que eu fui eleito, na primeira eleição do Partido Trabalhador, em 1982, na mesma casa, as mesmas propriedades. Os meus inimigos e adversários políticos reconhecem isso em mim. Agora, nós temos que responder, isso é natural. O Tribunal de Contas não cobra, manda pedir explicações, às vezes multa, porque houve alguma coisa errada, alguma formalidade que não foi cumprida. Eduardo. Isso é da democracia. Quem é secretário, quem assume o executivo, tem que estar disposto a ficar e responder. Eu acho isso uma coisa natural. Agora, eu tenho a satisfação de ser o mesmo Eduardo Jorge que era desde os 17 anos, quando eu entrei na política. Totalmente
correto, totalmente respeitoso em relação ao orçamento público. Isso é uma questão de vida, do que eu aprendi com meu pai e com minha mãe. Obrigado, Eduardo. Kátia. Ricardo, eu gostaria de aproveitar o caso da Ana Amélia para fazer aqui um comentário sobre a democracia corporativa que nós estamos vivendo nos últimos anos no Congresso Nacional. Isso que a Ana Amélia viveu, eu já vivi. São corporações muito fortes que querem tomar conta e o Congresso deixou que esses muros corporativos foram construídos e deixaram a população do lado de fora. Agora nós estamos vendo o que está acontecendo com o Brasil. Não estou aqui decretada em defesa de Ana Amélia, muito ao contrário, nós somos amigas há bastante tempo e sei da sua honestidade, da sua legitimidade. Com relação ao Eduardo Jorge, eu sinceramente não tenho uma relação de proximidade, mas eu tenho certeza que Marina Silva não ia escolher um corrupto para ser vice dela, em que pese as nossas diferenças, mas eu tenho que reconhecer que é uma pessoa lúcida e uma pessoa correta. Com relação ao trabalho escravo, eu fico indignada e, ao mesmo tempo, surpresa e com a eficiência da blogosfera petista. Eles são competentes. Se você estiver do lado deles, você tem tudo. Se você estiver em alguma posição diferenciada, você não tem nada e é destruída e dizimada. Mas comigo não funciona assim. Primeiro que eu votei contra a reforma trabalhista. Então, uma escravocrata jamais teria votado contra a reforma trabalhista. Eu teria votado a favor. Votei contra e votaria de novo. Vamos fazer de novo essa reforma. É uma reforma necessária, uma modernização. Eu até não gosto da palavra reforma, porque fica parecendo que vai colocar tudo no chão e levantar de novo. Não. Toda lei, repito, pode ser modernizada. Só a Bíblia que não pode mudar, mas toda lei pode. Então, nós vamos votar de novo com Ciro Gomes na presidência da República. Nós vamos votar novamente, corrigir o caldo de vingança que veio da Câmara para o Senado. Porque eu confesso que não foi uma vingança contra o trabalhador, absolutamente. Eu não acredito nisso, a Câmara, os deputados não odeiam os trabalhadores, mas muito mais uma vingança contra a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho e os procuradores do trabalho. Eu disse isso a eles com toda a franqueza, olhando olho no olho na época da reforma. Eles pesaram tanto a mão e fizeram tanto conflito neste país que os deputados aproveitaram um projeto que veio do governo de 7 artigos e saiu de lá com 240 e tantos artigos. Então, todo o caldo de vingança e ódio, de rancor, veio nessa reforma. Então, nós precisamos modernizar, tem coisas importantes, mas o que veio para prejudicar seres humanos, nós vamos revisar. Obrigado, Kátia. A gente vai para mais um rápido intervalo. O quarto e último bloco começa daqui a pouquinho. Voltaremos num átimo. Estamos de volta para o quarto e último bloco do debate entre os candidatos à vice-presidência. Vamos começar com uma pergunta da Clarice. Candidatos, embora esse assunto não tenha sido esgotado na esfera judicial, neste momento, fala-se em discutir novamente a prisão em segunda instância a partir do ano que vem. Embora, tudo bem, o processo eleitoral vai ter terminado, mas ainda assim é uma coisa que vai ter um impacto político muito forte. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o posicionamento de vocês em relação a esse tema e qual é a expectativa que vocês têm em relação ao Supremo Tribunal Federal em como tratar essa questão. Eduardo Jorge, acho que o senhor puder começar. A Marina já se posicionou sobre isso, nós somos a favor de manter essa posição, de manter a prisão após a decisão de segunda instância. Mas eu queria falar sobre saúde, porque senão é melhor ficar sozinha nisso. Então, veja, né? Inclusive, eu sou vice por causa disso também, né? Não é só porque sou do PV. Então, nós estamos aqui no nosso programa, queria ressaltar 3 questões muito importantes para relançar o roteiro reformista do sistema de saúde, que é a maior reforma social que a Constituinte Democrática trouxe para o Brasil, a mais ambiciosa e a mais generosa. Mas tem patinado inclusive porque o governo federal nos últimos anos, ele está tirando a seu financiamento e empurrando para os estados e municípios, como a própria Kátia falou aqui, isso é verdade. Então, nós estamos colocando, primeiro, é preciso continuar lutando por mais recursos, mas é claro que precisa recuperar a saúde do país também, porque não existe só a saúde, né? Tem a agricultura, tem o meio ambiente, mas nós vamos lutar por mais recursos
lutando pela saúde do país, da economia. O segundo ponto, que a gente tem que investir muito em promoção da saúde e o SUS ainda não teve fôlego para fazer esse diálogo com os outros setores. Com os outros setores por quê? Porque não depende do SUS, por exemplo, diminuir a mortalidade nos acidentes de trânsito, que é absurda no Brasil. Nós atendemos, mas a mortalidade vem pela incompetência em relação a deter essa mortandade nos trânsitos, principalmente de motos. E a poluição do ar das cidades. Segundos. A poluição do ar das cidades. A questão da alimentação, que produz câncer. Então, é a promoção da saúde. Mas eu tenho que gastar bem esses R$ 3,5 por pessoa por dia que vocês nos dão para os trabalhadores da saúde trabalhar pelo SUS. Portanto, nós estamos fazendo aqui uma proposta de modernização da gestão, dividir o país em 400 regiões para interiorizar a atenção especializada, os hospitais com escala, porque o hospital com 50, com 20 leitos não tem capacidade de absorver tecnologia nova. Então, dividir o país em 400 regiões para dar escala, incorporar a tecnologia, especialidade e atender e auxiliar a atenção básica e, com isso, você homogeneizar a atenção do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Essa é a grande novidade que nós estamos colocando aqui. Regiões comandadas por uma autoridade nacional da saúde que dê condições do SUS funcionar bem no Amazonas, no Nordeste, no Sul e no Sudeste. Obrigado, Eduardo. Kátia. Olha, é importante esclarecer que na Constituição, que é o livro maior, é a Bíblia do povo brasileiro, a Constituição Federal. Nós temos que perseguir e obedecer esse livro se nós quisermos ser um país civilizado e um país que vive em paz. Lá na Constituição diz que uma pessoa só pode ser condenada em última instância, depois de transitado tudo em julgado. O Supremo decidiu, ainda não definitivamente, que ao invés de transitado tudo em julgado, quando julgar na segunda instância, a pessoa poderá ou não ir presa. Eu não sou contra, nos Estados Unidos já é assim, em segunda instância já vai para a prisão, ou não. Às vezes se entender que é de alto risco e perigo, prende, ou às vezes entende de deixar em casa, por exemplo, numa domiciliar. Eu só acho que essa decisão do Supremo não está de acordo com a Constituição. E essa diversidade me preocupa muito, porque deixa o Brasil em dúvida. O que vale mais é a nossa Constituição ou a decisão do Supremo? A Supremo já é a Suprema Corte, mas ela também deve proteção à Constituição Federal. Então, se houver uma unanimidade que a prisão deve ser feita em segunda instância, então vamos mudar a Constituição? Eu até topo, votaria a favor. Mas essa diferença de decisão no Supremo de uma forma e Constituição de outra, eu acho que não é bom para ninguém. Não é bom para a Corte, não é bom para o Congresso Nacional, não é bom para os brasileiros. Então, unanimidade em segunda instância, vamos fazer uma alteração, que é uma emenda constitucional, tranquilamente pode ser votada no Congresso Nacional. Essa questão da Clarissa remete a uma questão grave no Brasil, que é a insegurança jurídica. Não é possível que, em 2016, a Suprema Corte tenha deliberado, majoritariamente mantendo a prisão em segunda instância, que nós festejamos e celebramos, e 1 ano e 2 anos depois ela já passa a mudar o seu entendimento anterior. É isso que dá. Esse é um problema grave. É uma possibilidade grave concreta. Da insegurança. É uma possibilidade concreta de acontecer. Isso que eu queria chamar a atenção, da insegurança jurídica. Da mudança toda hora. E ainda mais... Vai e vem. Isso foi feito em 2016. Quer dizer que a Suprema Corte toma uma decisão, se arrepende da decisão e agora volta atrás? Como é que fica o Estado democrático de direito? Por isso a Constituição é a salvaguarda. Lá tem que estar escrito definitivamente. Mas a Suprema Corte é a intérprete da Constituição, é uma corte constitucional e ela precisa dar à sociedade brasileira essa segurança que nós não estamos tendo. Isso é uma insegurança jurídica absurda. Então, tomada a decisão. Da mesma forma, foi a cobertura dada pelo ministro Ricardo Lewandowski em 2016, quando nós aprovamos o impeachment e foi feita uma chicana com apoio do Renan Calheiros para tirar o poder da ex-presidente Dilma Rousseff e manter-lhe os direitos políticos inalterados. Foi uma jabuticaba jurídica inventada, engendrada pelo casuísmo de Renan Calheiros.
junto com a cobertura do ministro Ricardo Lewandowski. Nada contra Jabuticaba, não. Não, pelo contrário, adoro jabuticaba, mas que é uma fruta brasileira. Agora, lamentavelmente, a insegurança é uma jabuticaba brasileira e o que está acontecendo na Suprema Corte também não ajuda a estabilidade institucional do país. Criamos a tal da judicialização, uma questão que a Suprema Corte, barreira. Nós falamos muito há pouco sobre a questão da bagunça que é. Gente apoia um candidato, o partido está apoiando um, mas ele anuncia apoio para outro. O Eduardo falou. O que significa isso? Aí, a falta de estabilidade ideológica dos partidos, programática. E isso remete a uma confusão danada da questão de 35 partidos. Como é que um presidente vai governar com 35 partidos? Por isso que o Supremo cometeu um grave erro também, a não aprovar a cláusula de barreira, que era a forma de você limitar os partidos políticos a esse. Agora estão arrependidos, estão voltando atrás disso. Mas é tarde, porque, digamos, o estrago já foi feito. E isso não tem nada a ver com democracia. Podem se formar cooperativas, podem formar federações partidárias, qualquer coisa, pode acontecer isso. Agora, não ter aprovado cláusula de barreira foi um desserviço à segurança política institucional e ao fortalecimento dos partidos políticos. Agora, essa bagunça, que ninguém se entende, como eu disse, fica tudo num balaio só. E uma confusão danada, ideológica, que ninguém consegue definir claramente o que cada um quer. Porque os golpistas estão apoiando agora os petistas. Agora a gente tem 2 minutos para cada um para as declarações finais, começando com o Eduardo Jorge. Eu agradeço, então, essa agradável conversa na Roda da Vida. E Ricardo e Clarice, TV Cultura, é uma oportunidade a mais de conversar com os telespectadores do Brasil inteiro, porque estamos no Brasil inteiro. Como eu falei aqui no começo, nós temos ainda 6 longos dias para essa decisão tão crucial para os próximos 4 anos no Brasil. A nossa chapa da Rede e do PV e com a Marina Silva tem, eu acredito, um programa mais abrangente para enfrentar esse naufrágio do Titanic Dilma Temer, PT, PMDB e Lula, que jogou o Brasil nesse sofrimento. É um programa mais completo, mais equilibrado, mais racional. E também é a candidatura que, se chegar ao segundo turno, tem mais condições de dialogar tanto com a centro-esquerda quanto com a centro-direita e chegar a uma vitória contra os extremos. É claro que, por exemplo, o candidato Ciro e o candidato Alckmin são candidatos que também disputam com a Marina essa posição, estão até um pouco melhor nas pesquisas, mas é claro que o Ciro teria dificuldades, por exemplo, com o pessoal do lado do Alckmin e vice-versa. A Marina é esse ponto de encontro e é por isso que os extremos detestam e fazem uma campanha dia e noite com elas na rede, nas redes sociais, porque sabem que ela é a candidata que tem mais condições de unificar esses setores moderados de centro-direita, setores moderados de centro-esquerda e até dialogar com os setores mais moderados dos dois lados, do Bolsonaro e do Lula. Portanto, vocês que ainda estão avaliando que há uma possibilidade de uma terceira via, e uma terceira via com condições de vencer, pensem na Marina, estudem a sua história, estudem o nosso programa. Um programa de desenvolvimento, mas com respeito à justiça social e ao meio ambiente e num ambiente de cultura de paz e de democracia. É essa a nossa proposta para o Brasil. Obrigado, Eduardo. Kátia. Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade ímpar para que nós pudéssemos falar aqui sobre as nossas questões, sobre os desafios. Agradecer Ricardo Lessa e Clarissa, Ana Amélia, minha querida colega senadora, Eduardo Jorge, enfim, a todos os nossos telespectadores. E pontuar 4 questões. Primeiro, número 1, Bolsonaro não é dono do Exército Brasileiro e das Forças Armadas. Pelo pouco que eu conheço, os generais desse país, eles jamais apoiariam um candidato que bate continência para a bandeira americana. Número 2, quero dizer às minhas companheiras mulheres, minhas, de Ana Amélia, de Clarissa Oliveira, que vocês que estão indecisas, em primeiro lugar, quero dar razão a todas vocês. Todas nós estamos muito indignadas, exaustas,
cansadas dos maus tratos, que costuma-se dizer e chamar de machismo. Mas, na verdade, são agressões, violência, estupro, crianças e filhos vivendo debaixo de bala, filho sequestrado pelo tráfico, o botijão de gás que falta, e ninguém pede nada para o pai. Normalmente é assim: mãe, estou com fome, mãe, quero isso, mãe, quero aquilo. E as mulheres pobres é que têm a fotografia das ausências e da pobreza maior desse país. Então, eu dou razão e me orgulho de vocês por estarem indecisas até agora. Desconfiem mesmo dos políticos, desconfiem muito dos políticos e olhem a vida de cada um deles. Quem é que já transformou o destino de pessoas? Aonde? Em que lugar? No Ceará, em Fortaleza, em Sobral? Vai atrás, no Ministério da Integração Nacional, fazendo a transposição do Rio, no Plano Real, junto com o Itamar. Procure saber quem é que pode trazer segurança para que vocês possam viver em paz, trabalhar com salário digno e não diferente dos homens, e que os seus filhos possam ser bem atendidos nas escolas, como filho de rico, e também na saúde. E por último, quero dizer, Ricardo, e a todos os nossos telespectadores, que não vamos caminhar na beira do abismo, não vamos brincar com a nossa flor que se chama democracia. Não vamos deixar que nada possa despetalar essa flor ou destruir esse jardim. Caminhar para o capitão é caminhar para um risco de um golpe, inclusive do seu próprio vice. Em 3 semanas, não dou 3 semanas e o vice de Bolsonaro vai ameaçar um golpe nele próprio, caso ele ganhe as eleições. E do lado de Haddad, eu quero dizer a todos aqueles que votam no PT, que estão do lado do PT, por conta dos avanços sociais, que Ciro Gomes é a pessoa que está pronta para equilibrar a economia, fazer o Brasil voltar a crescer, gerar empregos e manter e avançar os programas sociais que são tão caros para o povo brasileiro, principalmente aqueles que mais precisam. Educação, saúde e prosperidade, alegria, felicidade para o povo brasileiro. Simples assim. Obrigado, Kátia. Ana, suas declarações finais. Eu queria agradecer muito a Ricardo, a Clarissa, aos meus companheiros Cátia Abreu e Eduardo Jorge, mas sobretudo os telespectadores que até agora continuam acompanhando este programa e esta entrevista Desafios às Eleições de 2018. Quando eu aceitei o desafio, abrindo mão de um mandato praticamente certo de 8 anos de reeleição ao Senado, esse é o meu primeiro mandato, eu aceitei porque acreditei no que a terceira via verdadeira é Geraldo Alckmin, um governador de um estado que equivale a vários países, dada a relevância da sua economia. O que fez em saúde, em educação, em infraestrutura, em segurança pública, com a redução de homicídios. O que fez, sobretudo, em 3 hospitais de atendimento às mulheres. E nesse Outubro Rosa, eu acredito sinceramente, depois que Alckmin e eu estivemos junto com Maria da Penha, a saber o que podemos fazer para reduzir mais, mitigar a violência contra as mulheres, que é a pior doença que ataca a sociedade brasileira hoje. Mas é pensando exatamente nessas mulheres que têm câncer e não têm tratamento. O que foi feito em São Paulo, no combate ao câncer, nos hospitais que existem aqui, no setor público de São Paulo, que são uma referência para o Brasil. Ou que quando o Sergipe precisou de água, São Paulo foi lá. A Alckmin mandou os equipamentos daqui para resolver, depois de ter resolvido o grave problema de Cantareira. E é exatamente essa capacidade que tem de dialogar, de ajudar a população, que me levou a aceitar o desafio de estar fazendo companhia como candidata a vice na chapa de Geraldo Alckmin, um homem de ficha limpa como eu e um homem como eu de vida limpa. E é por isso que eu acredito que a sociedade brasileira, estamos caminhando para as últimas horas, os últimos dias da eleição do dia 7 de outubro. É preciso uma reflexão muito profunda, olhar a ficha de cada um dos candidatos, o que cada um está dizendo, o que cada um já fez e já pode fazer pelo seu país. Porque quem governou São Paulo terá, sem dúvida, a capacidade maior ainda de aceitar o desafio de comandar um país que entra em 2019 dilacerado entre nós e eles. Um país que precisa muito de tolerância às diferenças religiosas, às diferenças partidárias, às diferenças raciais, às diferenças de gênero, todas as diferenças. O Brasil precisa se reencontrar na esperança e na capacidade de crer que o futuro para o Brasil será muito melhor do que é hoje, porque Geraldo Alckmin fará do Brasil um canteiro de obras. Obras inacabadas, que estão paradas no Brasil inteiro. Há 20 anos, a 101 lá em Sergipe, ou a 116
prometida em 2014 e inconclusa ainda entre Guaíba e Pelotas. E tantas obras que estão paradas serão retomadas, porque Geraldo Alckmin é a terceira via, é o voto que precisa de você. O nosso a esperança que tem de fazer deste país um país muito melhor, com muito emprego, com muita saúde, com muita educação e com uma segurança pública de qualidade. Muito obrigada mais uma vez e espero que você use a cabeça e o coração para tomar a decisão certa. No dia 7 de outubro, é 45. Geraldo Alckmin. Obrigado, Ana Amélia. Clarice, você tem algum comentário rápido para fazer? Não, eu acho só que é proveitoso a gente levar em consideração uma eleição que está muito diferente do que a gente poderia imaginar. Então, acho muito válido os candidatos a vice virem aqui se apresentarem. Uma pena que os outros dois não vieram. Acho que acho tenho que isso já a ganharam lamentar. a eleição. Os que não vieram têm essa convicção de que o voto de vocês todos já é um voto deles. E isso não é verdadeiro. Só tem o voto depois de abertas as urnas. Obrigado, Kátia. Obrigado. Obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação da Kátia Abreu, da Ana Amélia, do Eduardo Jorge, da Clarice Oliveira e do nosso cartunista Paulo. Paulo, você é vice do Chico ou o Chico que é vice do Paulo? Ou é vice-versa? É vice-versa. Vice-versa. Então, agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Esperamos vocês depois de amanhã, quarta, às 10h30 da noite, quando faremos um Roda Viva especial sobre as relações do Brasil com o mundo. Não perca. Boa noite e até lá.